Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Que bom que você está conectado aqui na nossa igreja virtual, no nosso canal do YouTube, o canal da igreja do Riacho Grande. Nosso desejo é que, além de você ouvir essa palavra, que você também ouça a palavra de Deus. Que você consiga perceber, sentir Deus nesse momento. E que, além de sentir, que o seu intelecto seja alcançado, transformado pela palavra que leremos nessa manhã. Quero reforçar para você que ainda não é inscrito em nosso canal, para você se inscrever, para continuar recebendo as mensagens, os sermões, as meditações, para estar em contato conosco. E você que mora longe de São Bernardo do Campo e que não frequenta exatamente a nossa igreja presencial, mas se sente parte da nossa família virtual, você é convidado para fazer parte de nossa igreja. Você pode ser um membro de nossa igreja, é só pedir, é só solicitar. Nós recebemos todas as pessoas, por mais que vocês não vivam perto, por mais que vocês não estejam congregando presencialmente em nossa igreja, nós disponibilizamos não só conteúdo espiritual, mas também tratamento e cuidado pastoral para todas as pessoas, mesmo em distância, né? Então, você é nosso convidado, você pode ser membro de nossa igreja, você pode participar de tudo o que fizermos aqui nessa igreja virtual. Você é nosso convidado. Então, antes de lermos a palavra de Deus, feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, temos só um pedido nessa manhã. Nosso pedido é para que o Senhor nos conduza na leitura da Tua palavra e que o entendimento que tivermos dela venha do Senhor apenas. Em nome de Jesus oramos. Amém. O tema que decidi falar com vocês nesta manhã é a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus Cristo. O problema da volta de Jesus Cristo, ele está concentrado na brevidade versus missão. Brevidade versus missão. Nessa tensão, nesse confronto, nessa aparente discrepância entre a brevidade e o teor missiológico, missionário da volta de Jesus. Eu vou ajudar vocês a entenderem bem o que eu quero dizer com esse problema que a ideia da segunda vinda traz para o crente, para o cristão. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha que interessante esse texto. Você conhece o Pentecostes, o momento em que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, recebem o Espírito Santo e ali eles pregam de forma poderosa. E você pergunta para mim, mas pastor, eu não entendi, o que isso tem a ver com a volta de Jesus? No verso 8 do capítulo 1 desse mesmo livro, o livro de Atos, nós lemos o seguinte, olha, nós lemos assim, mas recebereis poder... Palavras de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nossa, Jesus está falando que eles seriam testemunhas, verdade, mas o que vem antes desse verso? Verso 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus
Está falando de uma vontade que eles tinham de conhecer tempos e épocas. Do que ele está falando? Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam preocupados com a restauração, quando o momento em que Jesus Cristo traria o reino dele aqui para essa terra. E eles queriam saber quando isso ia acontecer. Eles queriam ter certeza do momento, do ano, do dia, do período que essa restauração que Jesus traria iria acontecer. Eu entendo o caso deles, mas Jesus fala: olha, não compete a vocês conhecer os tempos e as épocas. Não compete a vocês serem testemunhas. Mas qual é o problema disso daqui? Que aqui Jesus planta a ideia, não só aqui, mas também em Mateus, de que o evangelho seria pregado a toda a nação, todas as nações debaixo do céu, e aí então viria o fim, então Jesus Cristo voltaria a essa terra. Olha que interessante que o verso 5 do capítulo 2, que nós já lemos, o que ele nos diz. Ora, lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu e a mensagem foi pregada, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, ali em Jerusalém haviam pessoas de todos os países, de todas as nações. Interessante isso, né? Porque se eles pregaram ali, para aquelas pessoas de todas as nações, o evangelho chegou a todo o povo, a toda a tribo, e em todas as pessoas, até os confins da terra, porque o texto diz que havia pessoas de todas as nações debaixo do céu. Por isso que é muito fácil deduzir ou concluir que os discípulos, os seguidores de Jesus, entenderam que o Pentecostes, lá em Atos, havia representado a pregação para todo mundo. Você pergunta para mim: pastor, o que falta para Jesus voltar? Falta o quê? O que falta acontecer? Alguém fala: olha, falta o evangelho ser pregado a todo povo, a toda tribo, a toda língua, a toda nação. É isso que falta, pastor. É isso que falta, meu irmão. Naquela época, eles também achavam que faltava isso. A única coisa que faltava era a pregação do evangelho a todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação, até os confins da terra. Verso 5 diz que todas as pessoas, representantes de todos os lugares do mundo, estavam naquele lugar. E então os discípulos entenderam que o evangelho já tinha sido pregado. E dali para frente, eles entendiam que Jesus ia voltar. Tanto é que o próprio Pedro, no seu sermão, ele cita Joel. Ele fala assim, olha, os nossos filhos e filhas irão profetizar, e ele se refere aos últimos dias, como se fossem os dias dele. Pedro achava que Jesus ia voltar nos dias que ele vivia. Pedro não achava que Jesus ia voltar depois, daqui 2000 anos, quando lá o Rafael estiver vivendo, no ano 2000, Jesus vai voltar lá. Não. Pedro achava que Jesus iria voltar na época dele. Nós temos algumas evidências. Primeiro é o sermão de Pedro, que ele se refere aos dias dele como se fossem últimos dias. A segunda evidência é o despreendimento material da igreja na época. A igreja primitiva é vista como uma igreja exemplar, geralmente porque eles se desfizeram dos seus bens materiais, venderam e eles viviam em comunhão de bens. Eles viviam compartilhando tudo que tinham. E essa é uma evidência de que eles acreditavam que eram os últimos dias, que Jesus Cristo estava prestes a voltar. Além disso, eles permaneceram em Jerusalém. E além disso, eles estabeleceram que a celebração da Santa Ceia não seria mais anual, mas seria diária. Eles celebravam a ceia diariamente, porque tinham essa visão da ligação da cruz e da ceia do céu, na expectativa de que aquela fosse a última ceia antes do céu chegar. Interessante que aquelas pessoas na igreja primitiva achavam que Jesus Cristo estava para voltar. Muito parecido com nós hoje, esperando Jesus voltar ainda esse ano, depois essa pandemia, entendendo que daqui a pouco Jesus vai voltar, o cenário para a junção de poderes e o final dos dias está acontecendo, né?
É fato que nem tudo o que aconteceu com a igreja primitiva era bom. Inclusive, essa questão do desprendimento material era algo que Jesus Cristo nunca propôs para eles. Era algo que Jesus Cristo nunca estabeleceu como uma norma de viver. Jesus não falou, olha, para a igreja, todo mundo vende todo mundo, tudo que tem, e aí vocês vão viver agora em comunhão de bens. Jesus nunca falou isso. Nunca falou. Mas a igreja decidiu fazer isso porque eles tinham uma perspectiva de uma volta iminente da volta de Jesus Cristo. Por isso que eles se desfizeram de tudo. Jesus está voltando, por que eu vou guardar a fazenda? Jesus está voltando, por que eu vou comprar casa? Jesus está voltando, por que eu vou fazer isso? Até é interessante que em 2 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica decide parar de trabalhar, porque acreditava que Cristo estava para voltar. E então eles param de trabalhar. Falam, Jesus está voltando, por que eu vou trabalhar? Aí Paulo fala assim para eles, olha, então é o seguinte, quem não quiser trabalhar, que não coma. Porque não faz sentido parar de trabalhar. Mas a igreja achava que Jesus Cristo iria voltar naqueles dias. Então, como explicar essa questão da brevidade? Como explicar que em breve voltarei? Como explicar essa iminência da promessa? Porque o próprio Cristo disse que seria breve, e os discípulos depois, no Novo Testamento, vão afirmar essa promessa de que seria breve. Como entender, então, essa brevidade da vinda de Jesus Cristo? Se Jesus viria em breve, por que ele não voltou ainda? Não voltou na época de Pedro. Não voltou na época da igreja primitiva. Não voltou na época da igreja medieval. E não voltou até hoje. O que falta? O que significa essa brevidade? Então eu deixo aqui para vocês duas direções para entendermos a brevidade do tempo de Deus referente à segunda vinda de Jesus. Primeira coisa, o tempo na perspectiva de Deus ele é diferente do nosso. Não exatamente sei definir como ele é. Não exatamente tenho palavras ou condições para entender a compreensão e a relação de Deus com o tempo. Eu tenho certeza que a relação de Deus com o tempo é uma relação de soberania. Mas a perspectiva de Deus sobre o tempo, com certeza, é diferente da nossa. Com certeza. Pedro mesmo vai dizer que para Deus um ano é um dia. Ou seja, a relação de números e de dias, de anos, para Deus é diferente da nossa. Então quando ele fala, olha, eu vou voltar em breve, não quer dizer que o breve dele seja o nosso breve. Mas também não quer dizer que esse breve seja algo muito distante, milhares e milhares de anos. Na verdade, a gente não sabe. E quando a gente olha para o tempo de Deus, a gente tem que assumir essa nossa incapacidade de saber qual que era a percepção de Deus do que é breve. O segundo ponto que nos ajuda a entender a brevidade no contexto da volta de Jesus, biblicamente, é a incerteza da vida humana. Leio com vocês, por exemplo, nós podemos ler aqui, ó, o livro de Salmos, capítulo 90, vai nos dizer o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rápido e nós voamos. O que o salmista está querendo dizer aqui é que a nossa vida é breve, ela é incerta, ela é curta. Nessa perspectiva, a volta de Jesus Cristo é breve. Porque se sua vida é curta, quando sua vida terminar, Jesus voltou para você. Porque a próxima vez que você abrir os olhos, você vai ver um Cristo glorificado, trazendo juízo à terra, juízo redentivo e juízo punitivo. Ou seja, a oportunidade que você tem é essa vida. Ah, pastor, mas estou longe de ficar velho. Então, nessa perspectiva, Jesus Cristo não volta tão perto assim, não é tão breve como eu acho que o Senhor está querendo dizer que é. Olha, eu vou dizer para você que você não deveria se fiar nisso. Você não deveria se fiar na sua idade, porque não é só a questão da morte que faz Jesus voltar para você. É a sua incapacidade intelectual. Tem pessoas que desenvolvem problemas de saúde,
que ficam incapazes intelectualmente de operar espiritualmente, de serem funcionais, de tomar decisões de adoração e decisões espirituais. Nesse momento, Jesus Cristo já voltou para essa pessoa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Está querendo dizer que então a gente só tem que pensar que Jesus vai voltar quando a gente morrer para a gente, e não pode ficar esperando que ele vai voltar, que ele vai voltar enquanto a gente está em vida, ou então pertinho agora. Eu não estou dizendo que a gente não pode entender que Jesus Cristo está breve, é breve a vinda de Jesus, porque existem profecias com data. Sim, existem profecias com data que marcam para a gente períodos. Só que a última profecia com data já aconteceu e marca um período. Só que esse período não tem uma numeração, nós não temos anos previstos biblicamente e profeticamente para dizer que assim que Jesus Cristo começasse o juízo no céu, dali para frente duraria tantos anos até ele voltar. Nós não temos essa data. Portanto, temos que falar sim que é breve, porque é breve. A nossa vida é breve, a nossa vida é curta, a volta de Jesus é breve. Quantas vezes você já viu pessoas que saem de manhã de casa para trabalhar e à noite estão sendo veladas pela sua família? Quantas vezes vocês veem pessoas aí saudáveis, totalmente tranquilas e acabam desenvolvendo um problema mental tão sério que ficam incapazes, ficam disfuncionais? Jesus Cristo vai voltar em breve. Esteja preparado. A grande questão é que a brevidade da vinda de Jesus, ela entra em tensão com a missão. Por quê? Porque se Jesus Cristo então não vai voltar tão em breve assim, por que eu vou pregar? Para que eu prego? Se Jesus Cristo nem vai voltar tão cedo agora, por que eu vou pregar? Por que eu vou participar da missão da igreja? Eu participo da missão da igreja porque é um privilégio. Não é porque eu vou abreviar a vinda de Cristo Jesus. Não é porque a minha atitude vai condicionar a atitude de Deus. Não é porque a minha missão é soberana e move a mão de Deus ou as asas dos anjos para vir no céu e buscar. Não é isso. Não é isso. Deus nos deu a oportunidade de pregar o evangelho para que nós fôssemos coparticipantes do seu plano de redenção, que é um grande privilégio. Só que a sua missão, a sua ação espiritual não condiciona e não impulsiona Deus a fazer nada. Você não manda em Deus. A sua missão não manda em Deus. Você não determina o que Deus vai fazer. A missão, ela existe na perspectiva de participação da salvação. E é uma participação voluntária, onde o indivíduo entende que está sendo abençoado com aquilo. É muito melhor participar da missão. E nós pregamos sim nessa missão que Jesus Cristo vai voltar em breve. Entretanto, esse breve, ele pode gerar alguns problemas. Tá? Então é muito comum você ver pessoas tendo uma perspectiva da brevidade de Jesus Cristo dentro da visão humana, dentro da especulação e perspectiva humana sobre o que tempo é. O que é breve para você? Pensando, por exemplo, financeiramente, vai depender do perfil da pessoa. Tem gente que não tem problema de esperar 10, 15 anos para receber um dinheiro. Tem gente que não consegue esperar uma semana. Tem gente que não consegue, por exemplo, esperar um bom casamento. Vai lá e casa logo com a pessoa errada, porque não aguenta, é ansioso, né? Tem uma percepção de tempo diferente. A ansiedade vai fazendo com que a gente perca a capacidade de aferir o melhor. E queremos colocar as coisas dentro do nosso tempo, e nem sempre o nosso tempo é a realidade real. Às vezes nós aceleramos as coisas porque nós temos uma percepção não aguçada do tempo humano. Imagina a nossa percepção diante do tempo de Deus. Aí as pessoas vão, compram uma fazenda no meio do Mato Grosso, querem se afastar da sociedade, querem sair das suas casas e vão para lá porque acham que agora é a hora que, né, o bicho vai pegar, agora a gente tem que fugir porque são os últimos dias. E outras pessoas vão fazer algumas outras coisas, vão vender tudo o que tem.
e gerar pobreza para si mesmo, para depois ficar dependendo dos outros, para depois perder a capacidade de ajudar os outros. Não é só porque a igreja primitiva vendeu tudo o que eles tinham que eles estavam fazendo certo, não estavam fazendo certo. Na verdade, nós temos evidências no Antigo Testamento que a igreja empobreceu tanto que se tornou um impeditivo para a missão. E a missão só aconteceu por causa do Espírito, não por causa deles. Paulo falando com as igrejas gentílicas que sustentavam as igrejas na Judéia. Quem sustentava os cristãos na Judéia eram os cristãos gentios, que viviam ao redor ali do Oriente Médio. E Paulo chega a falar, olha, não se esqueçam de ofertar para os irmãos pobres lá da Judéia. Ou seja, essa perspectiva de querer vender tudo, sair, fugir, é algo muito extremado para quem não sabe exatamente qual é o tempo. Ah, mas nós temos sinais, pastor. Sim, temos sinais de que é breve. E o que é breve? Defina para mim o que é breve na perspectiva de Deus. Você não sabe. Você sabe definir o que é breve na perspectiva humana. E o que é breve na perspectiva humana. E o que a Bíblia diz que é breve é a nossa vida. Por isso que sim, precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Não fazendo uso dos nossos bens de forma inapropriada, egoísta, sim, compartilhando, mas mantendo condições para continuar a compartilhar com as outras pessoas amanhã. Porque se você dá tudo que você tem hoje, essa riqueza deixa de ser riqueza e amanhã você se torna mais um dependente. Eu sempre digo assim, olha, alguém pediu algo para você, existe uma necessidade, ajude de forma que amanhã você consiga ajudar de novo. Ajude, faça o bem, de forma que amanhã você consiga fazer o bem de novo. Porque a vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você precisa correr de um jeito que você aguente chegar até o final. Não adianta sair igual um louco, de forma desequilibrada, querendo viver o cristianismo a todo custo, de forma muito intensa, extremada e desproporcional e, na verdade, incoerente com o que Jesus propunha, por muita vontade, por muita piedade, por muito fogo e paixão pela causa, de forma que amanhã você se torne uma fragilidade e, na verdade, até complique a situação da comunidade em que você vive. Por isso, eu deixo aqui a dica para vocês, que essa tensão entre a brevidade e a missão, ela, na verdade, precisa ser equilibrada. E a saúde da igreja está no equilíbrio dessa tensão. Na verdade, a operacionalidade da igreja está no equilíbrio entre a brevidade da vinda de Jesus Cristo e a missão que precisa ser cumprida. Nós pregamos que Cristo vai voltar em breve, sim, mas esse em breve nós não sabemos quando. Por isso que ficamos ainda mais alerta, por isso que vigiamos e oramos, porque o Senhor pode vir a qualquer momento muito mais breve do que a gente pensa, ou mais muito mais demorado do que você e eu podemos pensar. Por isso que não acho devido falarmos assim, o Senhor está tardando. A tardança de Jesus Cristo, como se Jesus estivesse preso no trânsito. Não. Jesus é soberano, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele faz o que ele planejou e da forma que ele quer fazer. Por isso que devemos seguir a orientação do livro de Atos, que diz assim: respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, aí Jesus fala o que nos compete, tá? Ele fala, olha, a brevidade não nos compete. Mas existe uma coisa que nos compete. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Querido irmão, querida irmã, testemunhe. Fale do Cristo que você ama. Fale do céu, sonhe com o céu, fale do céu com as pessoas, fale daquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que vai aparecer no céu, fale de um Cristo glorificado que vem com seus braços abertos salvar as pessoas, tirar ela dos seus problemas dessa vida, das tristezas, restaurar as coisas que essa vida quebrou, devolver coisas que a nossa vida roubou da gente. Pregue Cristo, pregue sobre a brevidade da volta de Jesus Cristo,
testemunhe. E quando alguém perguntar para você quão breve fala, olha, é breve. Mas breve quanto? Olha, breve a ponto de continuarmos pregando, correndo a carreira, mas não de nos desesperarmos ou tomarmos medidas extremadas. Temos que continuar correndo, porque o dia e a hora nós não sabemos. E esse é mais um motivo ainda para a gente vigiar. Queridos, Jesus Cristo está voltando a essa terra. O tempo eu não sei. Eu amaria fazer um sermão sensacionalista e dizer para vocês aqui, olha gente, eu vi uma notícia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma percepção do movimento social, eu tenho uma visão política, geopolítica, e eu verifico que isso vai acontecer. Eu gostaria de fazer isso só para agradar vocês, para dar aquele foguinho, meu Deus, ai, Jesus Cristo está voltando, mas não é por isso que você deveria ficar animado com a volta de Jesus. Porque tudo isso é especulação. É a mesma coisa que especular que semana que vem as ações da Petrobras vão estar X ou estar Y. Você não sabe. É tudo especulação. O que a gente sabe é que Cristo volta em breve, no breve de Deus, no tempo de Deus, no tempo da nossa vida. Jesus Cristo volta. Então prepara-te, prepare outras pessoas, porque o teu Cristo virá te buscar. E quando ele vier te buscar, ele quer encontrar com você com um sorriso no rosto. Eu sempre me recordo quando eu lembro da volta de Jesus, né? Quando eu penso, olho para o céu, vejo Jesus voltando na minha imaginação. Né? Eu lembro ainda que quando eu era bem novo, eu tive um sonho que Jesus estava voltando e então eu desci, e Jesus estava voltando assim, né? Descia com a mão assim. E eu falei, nossa, eu vou lá pular nele, porque sabe dar aquela palpitação? O coração vai a mil, eu falei, eu vou lá pular em Jesus. E Jesus estava descendo e ele estava meio de lado para mim. Jesus estava, tipo, eu estava vindo daí você que está me vendo, Jesus estava tipo assim, né? Voltando para as pessoas e várias pessoas chegando até Jesus, assim, e eu vindo, né? E acho que Jesus sentiu que eu estava vindo. E quando ele viu eu vindo assim, ele pôs a mão aqui embaixo, ó, e fez assim, ó, para mim. Tipo, vaza, né? Gente, que coisa horrível. Que rejeição. Meu Deus, Jesus me rejeitou. Acordei com o coração na boca assim. Meu Deus, Jesus me rejeitou, me rejeitou. E depois eu fiquei pensando, né? Que visão errada que eu tenho do meu Cristo. De um Cristo que rejeita ainda às escondidas, de ladinho. Jesus Cristo não é homem. Jesus Cristo não mente. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo está com os braços abertos para você. Você que hoje tem medo da volta de Jesus. Você que hoje tem uma certa apreensão do que vai acontecer nos últimos dias. Eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus Cristo cuidou de você até hoje e Ele vai continuar cuidando. Não tenha medo, se alegre, Cristo Jesus está voltando. E quando Ele vier a essa terra, Ele vai encontrar com você com um sorriso no rosto, com os braços abertos. E eu tenho certeza que Ele não vai te rejeitar. Aceite Jesus Cristo, mas ame a volta dEle. Sonhe com a volta dEle. Cristo Jesus está voltando. Então, prepara-te. Eu quero orar por você, mas eu quero também que você ore por você mesmo, pela sua preparação, pela sua espera, por esse momento em que você aguarda o teu Cristo voltar. Se Jesus Cristo vai voltar essa semana, esse ano, para todo mundo, ou só para você, ou só para mim, nós não sabemos, mas nós podemos sonhar com ela, nós podemos desfrutar ela, experimentar ela, antes disso acontecer. Feche seus olhos e vamos pedir para que Deus nos abençoe com essa visão e com esse sonho. Grandioso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa promessa, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor prometeu que voltaria e o Senhor cumprirá a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai voltar para restaurar o que está quebrado. Mas queremos sonhar com isso, pregar disso para as pessoas, falar da brevidade, fazer missão, trabalhando com a ideia da brevidade, sem espantar, sem criar fanatismo, sem criar extremismo, mas criando fé, criando amor na resolução de todos os nossos problemas
e a resolução é Jesus Cristo. Que a volta dele nos apaixone, que a volta dele plante em nossa mente um sonho e que esse sonho um dia se realize e que possamos encontrar com o Senhor com um sorriso no rosto e receber o teu abraço, o mais esperado, aquilo que nós mais precisamos. No nome de Cristo Jesus, aquele que veio, mas um dia também voltará para nos buscar, é que assinamos essa oração. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra